Provérbios 3:10. Vamos ler o 9 e o 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, te adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, prosperando, abrindo as portas, guardando e livrando de todo mal, Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo, aqui em toda a face da terra, abençoa os missionários, ó Deus, que a tua palavra chegue até os confins da terra, que o teu evangelho seja pregado a toda criatura, ó Deus, na face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bênçãos decorrentes dos dízimos e das ofertas. Contribuir com o dízimo e com as ofertas é dever de todo cristão, mas não pode se esquecer que a nossa contribuição é uma fonte de bênçãos. Quando a igreja dispõe de recursos, mais pessoas são abençoadas, são beneficiadas, são ajudadas. Com mais recursos haverá mais evangelização, mais assistência aos necessitados, mas as maiores bênçãos estão reservadas para quem contribui com amor, com fidelidade. Quando Deus fez o apelo veemente aos israelitas para serem fiéis na entrega dos seus dízimos, ele fez um desafio, lá em Malaquias 3:10, qual o desafio que Deus falou para o povo de Israel? Provai-me, e eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E Deus é fiel para cumprir ou não a sua palavra? Sim, Ele sempre é fiel. E Deus não falha em suas promessas. As simples condições de poder contribuir já é uma bênção. Escrevendo sobre a oferta da igreja da Macedônia, o apóstolo Paulo declarou, está lá em 2 Coríntios, vamos abrir lá? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Paulo vai dizer, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, não precisa ser rico para ser generoso, Mesmo na pobreza, esses irmãos estavam demonstrando generosidade, ajudando aos outros irmãos. Os crentes da Macedônia, apesar de pobres, glorificavam a Deus pela graça de poder contribuir. Eles entendiam que era uma bênção ter alguma coisa para ofertar. Muitas pessoas gostariam de contribuir, mas não têm o que contribuir. Muitos gostariam de entregar o seu dízimo, mas não têm dízimo a entregar porque nada ganharam. Se você tem dízimo a entregar, é porque você ganhou alguma coisa, Você foi abençoado com o emprego, com a saúde, com o trabalho, com um recurso que chegou às suas mãos. E o seu dízimo representa uma importância muito elevada, se representa, se você tem grande quantidade, é porque você ganhou muito. Portanto, poder contribuir já é uma bênção. A contribuição leva o crente a ser mais consagrado e a ter mais interesse na obra de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 6, 19 a 21. Isto é uma bênção. Jesus afirmou
que onde estiver o nosso dinheiro, aí também estará o nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Mateus 6, 19 diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Seu tesouro está onde? No céu? Está em Deus? Ou está nas coisas materiais, simplesmente dessa vida? Os crentes que contribuem mais para a igreja geralmente demonstram também mais interesse para com a igreja do Senhor, para com a obra de Deus. Por fim, Jesus afirmou que recebemos a recompensa, nós vamos receber até por um copo de água fria que você der a um discípulo, conforme Mateus 10, 42, nós vamos receber a recompensa, até, Deus está vendo, até num copo de água fria que você der a um discípulo de Jesus, o Senhor está vendo e vai te abençoar com galardão. A nossa contribuição será recompensada com as bênçãos de Deus. E a experiência tem mostrado que os dizimistas fiéis e os ofertantes generosos são crentes abençoados, bem-sucedidos e felizes. Daí nós concluímos o seguinte, que todos nós naturalmente queremos que a nossa igreja tenha um templo bonito, bem construído, bem mobiliado, bem cuidado. Se o templo está feio, sujo, mal conservado, nós não gostamos. Se os bancos estão cobertos de poeira e a aparelhagem de som não funciona bem, se os instrumentos são velhos e ultrapassados, nós reclamamos. Mas às vezes nós esquecemos de que a igreja necessita de dinheiro para manter o templo como desejamos. A igreja precisa de dinheiro também para pagar os seus funcionários, socorrer as pessoas carentes, manter suas obras sociais e educacionais, enfim, toda instituição precisa de dinheiro para funcionar e a igreja não é uma exceção. Por isso que Deus determinou que os seus servos contribuam com os dízimos e as ofertas. O dinheiro que ganhamos é bênção de Deus. É Ele quem nos dá, o Senhor, quem nos dá inteligência, saúde, energia para trabalhar, produzir e ganhar. É Ele que nos ordena que devemos entregar o dízimo de tudo para o sustento da igreja, onde Ele nos colocou. Deixar de entregar o dízimo é desobedecer a Deus e desprezar a igreja. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos ler outro texto aqui para falarmos também sobre a fé e a oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai querido, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ser ofertantes, dizimistas na tua obra, ó Deus, contribuindo com aquilo que o Senhor já tem nos dado, somos abençoados por Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor, que nos fazendo cada um de nós fiéis, ó Deus, homens e mulheres, crianças e jovens, que contribuem com alegria, ó Deus, na obra do Senhor, no reino do Senhor. Abençoa, Deus, prosperando, abrindo as portas, guardando, livrando de todo mal. Assim nós oramos, ó Deus, e perdoa aqueles que têm sido infiéis, dando a eles o arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 11. Como vai sua fé com relação à oração? Eu espero que essa palavra aqui sobre a oração possa ser para a sua vida um tônico espiritual, que Deus possa encher o seu coração de fé e crer que aquilo que você pede, Deus está ouvindo. Marcos 11, vamos ler a partir do verso 22. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém dizer a este monte,
levanta-te e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que assim diz, assim será com ele. Porque digo isto a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também, o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, nós temos aqui essa palavra do Senhor Jesus com relação à oração, e nós temos pelo menos 3 coisas a aprender aqui. Primeiro, ore crendo que o monte vai sair do lugar. Quando Jesus fala aqui de um monte, né? Olha, diga a esse monte, lança-te ao mar, e se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim será. Ele não está dizendo, é claro, que literalmente de um monte, né, de terra, mas está dizendo do poder da fé em oração, de crer que aquilo que é maior do que você, do qual eu e você não temos o poder de mudar pela nossa capacidade e força, mas pelo poder de Deus, o monte dos problemas, o monte das adversidades, o monte das dificuldades, um monte que é maior do que eu, muito maior, ele vai sair da frente, porque maior do que esse monte é Deus. Então não olhe simplesmente para o tamanho do monte, para o tamanho da dificuldade, né? Para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que sustenta toda a sua criação com o seu poder maravilhoso. Ele sim é o Todo-Poderoso. Então, olhe para o Senhor, né? Olhe para o Senhor e creia. Por isso que Jesus está dizendo aqui, né? Se você orar crendo, você mesmo que diante de um monte, de dizer para ele, montes, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a fé precisa ser maior do que a dúvida. As dúvidas muitas vezes vêm sobre o nosso coração, mas nós não podemos ser dominados pela dúvida. É normal que tenhamos dúvida. É normal que a gente tenha questionamentos, né? Só uma pessoa anormal não teria dúvidas e questionamentos. Nós somos seres humanos, nós temos dúvidas e questionamentos, é normal. A gente não pode deixar que as dúvidas e os questionamentos sejam maior do que a nossa fé, né? Por isso a palavra de Deus diz no salmista, né? Lá no Salmo 27, vamos abrir lá no Salmo 27, Salmo de número 27, se não me engano, verso 14. Tome essa palavra desse salmo para você e guarde ela no seu coração. Quando estiver impaciente, ansioso, né? Leia esse salmo, coloque isso em oração e aplique para a sua vida, né? O que diz o verso 14? Espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Espere no Senhor, pois Ele cuida de nós, né? Deus tem cuidado de nós. Vamos também ver o Salmo número 37, vamos um pouco mais na frente aí, versículo 4 e o versículo 5, né? Que é outra palavra também para que a gente confie, espere no Senhor que cuida de nós. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Diz a palavra de Deus: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor, deleite-se no Senhor.
tenha prazer no Senhor. O que vai acontecer? Ele satisfará os desejos do seu coração, porque o seu coração vai estar em sintonia com o coração de Deus, né? E o verso 5, entrega, descansa, entrega o seu caminho, os seus sonhos, os seus ideais, os seus pensamentos, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, né? Quando a gente coloca isso em ação, em prática, então a gente descansa, né? Nós não vamos viver na neurose da montanha russa dos pensamentos, dos sentimentos, né? Pensamentos não, sentimentos, porque sentimentos a gente não deve viver focado no sentimento. Sentimento é igual a montanha russa. Um dia você está lá, está bem lá em cima, outro dia vai a montanha russa, vai lá embaixo. Aí novamente, quando melhora você vai, daqui a pouco de novo. Né? O humor nosso muitas vezes oscila muito, os nossos sentimentos é assim. Então eu não tenho que basear minha vida nos sentimentos, mas eu preciso basear minha vida na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo confie, espera, descansa, faça isso. Mas aí talvez, o que acontece muitas vezes? O nosso sentimento fala muito alto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Orar e pedir a Deus, converta os meus sentimentos à tua palavra. Faça essa simples oração. Senhor, converta os meus sentimentos à tua palavra. Amém? Aprendeu a oração? Quando você estiver para baixo, né? Você olha para... O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus está dizendo assim. Então é isso que eu vou me firmar a minha vida. Não é no que eu estou sentindo, mas o que a palavra de Deus... Senhor, vai convertendo os meus sentimentos à tua palavra, aquilo que eu acredito, para que o meu coração, os meus sentimentos sejam cativos à palavra do Senhor. Para que o meu sentimento venha se converter à palavra do Senhor. E eu possa ser guiado pela palavra de Deus e não pelo sentimento. O que tem que governar a minha vida é a palavra de Deus. Tem que ser o chefe que vai me conduzir, é a palavra do Senhor. Amém? Então, é normal vir dúvidas e questionamentos, mas que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor seja maior do que qualquer coisa, né? Outra coisa que nos ensina Jesus aqui na oração, lá em Marcos, volta lá para Marcos 11, né? Primeiro ore crendo que o monte vai sair do lugar. Segundo, ore crendo que você já recebeu a vitória. Ore crendo que você já recebeu. Não é que vai receber, você já recebeu pela fé a vitória em Cristo Jesus, né? Olha o verso 24. Diz a palavra de Deus, Marcos 11. Porque digo isto a vocês, que tudo que pedirdes em oração, creia que já o receberam, e assim será com vocês. Tudo que vocês pedirem em oração, conforme a vontade de Deus, creia que você já recebeu. Se está de acordo com a vontade de Deus, já creia. Eu vou receber. Deus já está me dando. A vitória é minha em nome de Jesus, né? Jesus está dizendo, creia. Ore crendo que você já recebeu a vitória. É muito forte isso aqui, né, irmãos? É até mais forte do que a própria questão do monte. Porque o Senhor está nos ensinando a ter uma fé realmente que confia de maneira inabalável no Senhor, né? Não confiar em nós, naquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, mas confiar naquilo que nós estamos vendo com os olhos da fé. Amém? Com os olhos espirituais. Por isso que a palavra de Deus abre a sua Bíblia lá em Isaías. Isaías está depois de... está aí perto dos Salmos, né? Isaías capítulo... Vamos lá, Isaías 40, verso de número 30 e 31. Por isso que nós precisamos sempre encharcar a nossa mente da palavra de Deus, né? Porque quando a gente vive focado na palavra do Senhor, a nossa vida realmente é outra, né? A gente viver focado
no que eu estou sentindo, ou no que o mundo está dizendo, o que as redes sociais estão falando, aí eu vou ficar na pinóia, né? Doido. Mas se eu focar a minha vida na palavra do Senhor, aí realmente eu vou encontrar paz, sossego, descanso, segurança, é tudo que eu preciso, né? Isaías 40, versos 30 e 31. O que diz aí? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Olha só, até o jovem cansa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não é que virou super-homem de aço, né? Mas quer dizer que o Senhor que está renovando dia após dia as suas forças, né? Então, os que esperam no Senhor. Você está esperando em quem? Você está esperando no homem? Você está esperando um recurso para que de fato você possa encontrar paz e segurança? Espere no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Você está precisando ser renovado as suas forças? Espere no Senhor, em oração, na leitura da palavra de Deus, na comunhão com o Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar aqui em Marcos 11, né? Ore crendo que o monte sairá do lugar. Segundo, ore crendo que você já recebeu a vitória. E terceiro, ore perdoando quem te ofendeu. Verso 25 e 26 diz: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. A falta de perdão é um bloqueio para a gente não receber a bênção que Deus tem para a nossa vida, né? Então, nós precisamos perdoar não é fácil, mas pela graça de Deus, né? Talvez as pessoas digam assim, não, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não é questão de sentimento, é questão de obediência. Se Deus está dizendo perdoe, então libere perdão. Então quer dizer que a pessoa não tem que se arrepender? Tem que se arrepender. Quem ofendeu tem que se arrepender. Mas quem vai gerar isso é Deus, não é você. Da sua parte, você esteja disposto, aberto, e já fala para Deus, Deus, eu perdoo fulano, e fulana, e ciclano, e beltrano, libera, limpa o meu coração, não quero nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada que venha atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Amém? Então, o Senhor nos ensina nesse texto, né? Esses dois versículos finais aqui, né? Por que o cristão perdoa, irmãos? Porque nós fomos perdoados, né? A nossa dívida era enorme diante de Deus, nosso pecado. E Jesus pagou por esse nosso pecado lá na cruz. Então, como que eu não vou perdoar se Deus perdoa a minha dívida enorme para com Ele, dando o seu Filho para morrer numa cruz, pagando o preço do meu pecado naquela cruz para que eu não fosse condenado? Então, ore perdoando quem te ofendeu. Aliás, isso também está na oração do Pai Nosso, né? O que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Sempre quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, às vezes em outros lugares, escola, até em velório, né? Eu gosto de lembrar das pessoas sobre essa seriedade da oração do Pai Nosso com relação ao perdão. Porque não podemos falar isso da boca para fora, como se fosse um papagaio, né? Olha o que você está falando para Deus. Deus, me perdoe da mesma maneira que eu estou perdoando. Se você não perdoa, então, misericórdia. Então, o que nós aprendemos aqui sobre a oração e a fé? Primeiro, ore crendo que o monte sairá do lugar. Segundo,
ore crendo que você já recebeu a vitória. Terceiro, ore perdoando a quem te ofendeu. Amém? Vamos orar então. Senhor, dai-nos essa fé, ó Pai, em nome de Jesus. Como nós precisamos, ó Deus, que as dúvidas e incredulidade não seja maior do que a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Tem misericórdia de nós. Que os obstáculos que temos diante da nossa frente, possamos crer que o Senhor é poderoso, ó Deus, para remover. Ó Deus, e que aquilo que temos pedido, conforme a Tua vontade, nós já temos a vitória, já temos, ó Deus, a certeza da resposta, porque o Senhor assim nos promete, na Tua palavra. Então, ó Deus, dai-nos a graça também de perdoar, que não haja nenhuma mágoa, ressentimento no nosso coração. Abençoa, Deus, cada um de nós aqui, e onde quer, ó Deus, que essa mensagem chegue, que o Senhor abençoe o coração de cada pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.